1 João capítulo 4, nós vamos ler o versículo 16 e o versículo 17, ou melhor, vamos ler até o versículo 21. Que bom que você veio na casa de Deus nessa noite, que bom que você veio adorar a Deus conosco. Você que está aqui pela primeira vez, muito obrigado pela sua presença. Sua presença vale muito a pena você estar aqui. Amém? Glória a Deus. O Fredão está aí, Fred. Seja bem-vindo, cara. Fred ontem fez 42 anos também. Rapaz, que bênção. 1 João capítulo 4, versículos 16, diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Olha que coisa linda. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Você confia em Deus? Confia mesmo? Você está disposto a fazer tudo para que esse amor ele alcance cada área da sua vida? A continuação desse versículo diz assim: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós. Olha o versículo, hein? Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Você é como Jesus? Nesse mundo somos como Ele. Caramba, já prestou atenção nesse versículo, gente? Nesse mundo você é como Jesus, é isso que o texto está dizendo. Nesse mundo somos como Jesus. E aí ele fala assim: amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Perfeito amor expulsa o quê? Expulsa o medo. Por isso que Paulo diz que Deus, Ele não nos deu o espírito de medo. Um dia eu estava explicando aqui na igreja sobre o medo. Nós temos o medo comum, o medo emocional e o medo espiritual. Mas o texto diz que Deus não deu medo para nós. Nós não nascemos com isso. O medo começa dentro da nossa casa. Quando você diz para o seu filho assim: cuidado que o homem do saco vai te pegar, Aí começa a entrar o medo. A criança vai adquirir uma certa bagagem de medo e ela começa a ter medo de tudo. Mas nós não nascemos com medo. Por isso que uma criança ela é tão corajosa que ela vai enfiar o dedinho na tomada. Para ela não vai acontecer nada. Mas se ela enfiar o dedinho lá e tomar um choque, ela nunca mais vai enfiar o dedinho lá, porque ela tomou um choque. Esse é o medo comum. Esse medo, ele te protege. Você olha para um abismo, você sente um negócio aqui, porque você está correndo perigo. Há certos lugares que você não vai à noite, porque
porque você está correndo perigo, você pode correr perigo de vida ali. Então isso é proteção. E ele continua assim, vou ler de novo: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Eu quero pensar conosco nesta noite aqui um pouco sobre missões, sobre falar do amor de Deus às pessoas, ou o porquê que nós falamos de Jesus para as pessoas, por que nós fizemos esse culto aqui nessa noite, e dentro desse culto nós colocamos aí os chineses, nós pensamos nele. Imagina só, você acha que nesse momento tem alguém lá na China, que existe uma igreja aqui em Limeira, que está pensando na salvação deles? Não tem. Não tem um chinês que está lá na China pensando que tem alguém aqui nessa igreja hoje pensando na transformação do coração deles. Agora, por que nós queremos falar do amor de Deus pelas pessoas? Por quê? Por que nós queremos que as pessoas elas possam receber a Cristo como Senhor e como Salvador da vida delas? Por que a gente insiste com as pessoas para que elas possam dar a vida delas para Jesus? Por causa disso que nós acabamos de ler nesse momento, por causa do amor de Deus por nós. Toda pessoa que foi alcançada pelo amor de Deus, ela quer que outras pessoas recebam também o amor de Deus. Eu era um homem perdido, eu estava sem salvação, eu estava no mundo, podia ter morrido, podia estar na cadeia, porque eu não prestava, mas Jesus me alcançou. Há muitas pessoas que estão aqui dentro, que viviam no mundo das drogas, da prostituição, que vivia com as suas vidas destruídas, casamento destruído, mas Jesus os alcançou, e eles foram transformados por Jesus. O Oliveira lá, ó, fica em pé, Oliveira. Um dia o Oliveira estava tão bêbado dirigindo, que ele se acidentou com um carro. Ele nem sabe como ele saiu vivo desse acidente, né, Oliveira? Pode sentar, Oliveira. Um dia ele vai contar esse testemunho aqui. E Deus o alcançou. E há outros homens aqui, mulheres, que tinham uma vida toda torta, mas foram alcançadas por Jesus. Por isso João começa dizendo: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor.
Deus é amor. Quando nós falamos que Deus é amor, isso é um atributo moral de Deus. Você pode pensar o que quiser a respeito de Deus. Você pode xingar Deus, você pode blasfemar contra Deus, você pode odiar a Deus, mas Ele vai continuar sendo amor, e Ele vai continuar amando você. Por quê? Porque isso faz parte de Deus. Ele é amor. E porque Deus é amor, Ele colocou esse amor dentro do nosso coração. E isso, gente, é extraordinário. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele indica para nós várias coisas. A primeira coisa que esse texto indica para nós é que o amor de Deus em nós nos aperfeiçoa. O amor de Deus em nós nos aperfeiçoa. Por quê que nos aperfeiçoa? Porque quando nós recebemos esse amor, quando nós sentimos esse amor, nós passamos também a sentir amor uns pelos outros. Por que nós estamos lembrando da China aqui nessa noite? Porque nós fomos alcançados pelo amor de Deus, e esse amor aperfeiçoou a cada um de nós. Então, quando nós olhamos para a China, lá do outro lado do mundo, nós entendemos que lá do outro lado do mundo existem pessoas que Deus quer salvar naquele lugar. Então, mesmo que a gente não conhece, a gente se enche de amor pelo povo chinês. Por quê? Porque o amor de Deus está aperfeiçoado em nós. Em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Olha como é interessante isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O que o texto está dizendo, gente? Que não havia algo maior para que Ele pudesse oferecer. Ele ofereceu a coisa mais preciosa que Ele tinha, que é Jesus. E com qual objetivo? Para que você não morresse, para que eu não morresse, para que nós não morrêssemos, mas para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus, único filho. Você daria o seu filho para morrer no meu lugar? Com certeza não. Mas Deus deu o seu único filho. E esse amor por nós, por Jesus, Ele derramou esse amor dentro do nosso coração. O apóstolo Paulo em Romanos vai dizer que o amor de Deus está derramado em nosso coração. Então, quando o amor de Deus nos aperfeiçoa, nós sentimos amor uns pelos outros. Nós deixamos de odiar para poder amar. Escuta, irmãos, o que nos une aqui nesse lugar aqui é o amor de Deus. Se tirar o amor de Deus dentro de nós, nós vamos nos degladiar aqui dentro. Nós vamos nos odiar. Se não fosse o amor de Deus, vocês não estariam aqui. Nós não estaríamos aqui. A segunda coisa que esse texto indica é que esse amor de Deus, ele nos dá confiança. Esse amor de Deus nos dá confiança. Agora presta atenção, não é uma confiança qualquer. Por que não é uma confiança qualquer? Porque é para o dia do juízo. É exatamente isso
que o texto nos diz, né? Olha, dessa forma, versículo 17, dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Isso aqui, gente, é muito importante. Não é uma confiança qualquer, mas é para o dia do juízo. Por quê? Porque esta palavra aqui, ela está nos indicando que todos nós vamos passar pelo dia do juízo. Entenda bem isso. Todo ser humano, os que já morreram, os que estão vivos e os que estarão vivos quando Cristo voltar, passarão pelo dia do juízo. Como não ser condenado no dia do juízo? O texto está dizendo que teremos essa confiança, esse amor traz confiança para nós enfrentarmos o dia do juízo. Gente, naquele dia, tudo o que nós fizemos por esse corpo, todas as coisas boas e todas as coisas más que nós fizemos, vai ser aberta diante de nós. Então, o apóstolo João, ele está dizendo que esse amor, ele está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. E ele diz assim, porque nós somos neste mundo como Ele é. A confiança que nós temos em Deus faz com que nós possamos viver uma vida, mesmo em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio a todos os problemas, nós permanecemos confiando nele. Então, no dia do juízo, você também será livre. Deus é tão extraordinário que Ele diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Todo joelho, gente. Aqueles que creem vão se dobrar. Aqueles que não creem vão se dobrar. Aqueles que acreditam que Deus não existe também vão se dobrar. Todos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, reis, imperadores, governadores, presidentes, prefeitos, vereadores, senadores, deputados, todos. Não importa o credo, não importa a religião, não importa nada, todos vão se dobrar diante do Senhor no dia do juízo. Se você crê, você vai se dobrar. Se você não crê, você vai se dobrar. E se o amor de Deus está aperfeiçoado em você, se há confiança nesse amor, naquele dia, você será salvo, você será liberto. E ele fecha esse texto dizendo, no versículo 17, dizendo assim: porque neste mundo somos como Ele é. Ou seja, nós somos como Jesus. Nós somos como Jesus. O que é interessante aqui, gente? Ele não está dizendo que nós seremos como Ele. Ele não está dizendo que há uma possibilidade de nós sermos como Jesus, mas Ele está dizendo que nós somos. Eu sou como Jesus, você é como Jesus. Por isso que aqui nós precisamos ser como Cristo, apresentar Cristo e representar Cristo. São três coisas importantíssimas
na nossa vida. Você é como Cristo onde você trabalha, você é como Cristo onde você estuda, você é como Cristo nos seus negócios, você é como Cristo em todos os lugares. Se você estiver fazendo um negócio com alguém, você é como Cristo. Então você tem que pensar como você vai fazer esse negócio. Se nesse negócio que você vai fazer, você vai prejudicar o seu próximo, você está cometendo um erro. Porque o texto está dizendo que somos como Ele é. Então a nossa palavra tem que ser como a de Jesus: sim, sim, não, não. Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos tratar com a verdade em todos os aspectos da nossa vida. Crente erra, erra. Crente falha, falha. Crente peca, peca. Mas o crente, ele não permanece no pecado. Esse é o fato importante, gente. Então, se nós entendermos, se nós compreendermos que nós somos como Cristo, que nós apresentamos Cristo, apresentar Cristo é você falar para as pessoas o que Ele fez com você, o que Jesus fez por você. Ele morreu por você na cruz do Calvário. Você estava condenado, você estava separado de Deus, mas a Bíblia diz que Ele morreu pelo pecado de muitos. Por que Jesus não morreu pelo pecado de todos, mas morreu pelo pecado de muitos? Porque nem todos querem a Jesus, nem todos querem receber a Cristo como Senhor e como Salvador. Às vezes você fala de Cristo para alguém e ele diz para você: eu não preciso de Jesus, eu não preciso dele. Mas mesmo assim, você precisa apresentar Cristo. E como você representa Cristo? A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Como embaixadores de Cristo, gente, você representa Cristo em todos os lugares onde você pisa a planta do seu pé. Você está lá no trabalho, você está representando Cristo ali. Você está estudando numa faculdade, no ensino fundamental, no ensino médio, você representa Cristo ali naquele lugar. Você está na fila de um banco, você está na fila de um pronto atendimento, você está ali representando a Cristo. Tudo que você fizer, ou Cristo vai ser glorificado, ou Ele vai ser xingado. Tudo depende do quanto você está disposto a viver por Ele. Então, a minha função, a sua função, a nossa função no ministério que Deus nos concedeu é funcionar de acordo com a natureza divina. Ou seja, se Cristo, se eu sou como Cristo, eu preciso viver como Cristo. Se o amor dele está aperfeiçoado em mim, eu manifesto esse amor ao coração das pessoas. Aonde elas estão, eu estou manifestando esse amor. Se a gente olhar por esse prisma, missões significa a manifestação da natureza divina. Isso significa missões, a manifestação da natureza divina. Essa natureza divina, ela está onde? Ela está em mim, ela está em você, ela está em nós. Por quê?
porque você foi alcançado por Cristo Jesus. Quando você é alcançado por Cristo, você quer que as pessoas também conheçam a Cristo. E quando você quer que as pessoas conheçam a Cristo, você fala de Cristo a elas. E se elas receberem a Cristo como Senhor, como Salvador da vida delas, você viveu missões, você está vivendo a própria natureza de Deus, ou a natureza divina, tá certo? Agora, gente, quais são os impedimentos que nos leva a viver esse amor de Deus, a manifestar esse amor de Deus às pessoas? Muitas vezes não ter coragem de falar desse amor de Deus às pessoas, né? Talvez você tenha um amigo que ele nunca ouviu de você que Jesus o ama. Talvez você tenha amigos que você nunca compartilhou nenhuma palavra, nem um versículo da Bíblia com ele. Então, quais são os impedimentos? O que nos leva a não falar de Jesus para as pessoas? O primeiro impedimento, gente, é uma palavra até difícil, chama eclesiocentrismo. O que é essa palavra? É quando a igreja, olha só, quando o povo de Deus se concentra em si mesmo. Ela é egocêntrica, ela só quer para ela. Criança quer desse jeito. Criança não gosta de dividir brinquedos. Então, por quê? Porque você quer tudo para você. Então, uma igreja egocêntrica, ela pensa em si mesma, tudo gira ao redor de si mesmo. E não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que, como família, as coisas não podem girar só na sua família. Como igreja, as coisas não podem girar só sobre você mesmo. Uma família cujas coisas giram só em torno de si mesma, ela nunca para para ver a necessidade do outro. Ela não sabe as necessidades do vizinho da esquerda, da direita, de trás, da frente. Ela não se preocupa se ali existe alguém ou não. Eu me lembro da minha irmã estava grávida de 7 meses. E a minha irmã, ela era alguém assim, ela era egocêntrica. Ela só pensava nela. Ela não dividia nada com ninguém. Ela era uma pessoa fechada para todo mundo. Ela não sorria para ninguém. Ela se fechava no mundo dela, e o mundo dela era só o mundo dela e do marido dela. Eles faziam uma carne na casa deles, eles não convidavam ninguém para comer aquela carne com eles. Eles faziam um doce, o doce era só para eles. Nunca ninguém entrava naquela redoma. Um dia, e grávida de 7 para 8 meses, ela caiu um tombo dentro da casa dela. Não tinha ninguém para socorrer. Ela morava no fundo da casa de uma mulher. A mulher alugou a casa para ela, e ela nunca conversou com essa mulher. E aí, eram umas 11 horas da manhã, a minha mãe falou comigo assim: Geraldo, eu estou com um pressentimento ruim da sua irmã. Você não quer ir lá na casa dela para ver o que está acontecendo? Falei: mas mãe, vai lá para mim, faz favor. Eu peguei e fui, e eu chamava, e nada da minha irmã atender.
Aí eu perguntei para a vizinha, falei assim: escuta, a senhora viu a minha irmã? Ela falou: olha, eu não vi, eu estou aqui fora, eu acho que ela está lá dentro. Eu acho que ela está lá dentro. E eu pedi permissão para entrar por dentro da casa dela. Eu peguei, pulei o muro, cheguei lá, ela está caída no chão, toda sangrando lá. E o resultado foi que ela perdeu esse bebê. E por que essas coisas aconteceram? Porque ela era uma pessoa egocêntrica. Ela não conversava com ninguém, ela não se relacionava com ninguém, tudo girava em torno de si mesmo. Uma igreja egocêntrica também é assim, tudo gira em torno dela, tudo é para ela e nada para ninguém. Ela não reparte, ela não visa as pessoas, ela não visa o cuidado, o amor pelas pessoas. E a partir daquele dia ela mudou o comportamento dela. Então a primeira coisa que impede, gente, nós de falarmos de Jesus para as pessoas, de amar as pessoas, de cuidar, de zelar pelas pessoas, é esse egocentrismo dentro de nós. E há uma outra palavra, o segundo impedimento é a eclesiomiopia. O que é isso? Uma igreja míope, uma família míope, uma pessoa míope é aquela pessoa que só vê aquilo que está perto dela. Ela não é capaz de olhar para os lados, ela não é capaz de olhar para o outro lado. Isso que aconteceu, que hoje nós estamos olhando para o outro lado do mundo e vendo a China, que necessita também do amor de Deus. Talvez você pense aqui assim: por que nós vamos nos preocupar com a China? O povo de lá que se preocupa com ele. Agora imagina só um povo que sofre, um povo que está nas mãos de um ditador. Como o povo vai pensar se Deus não agir? Então nós precisamos quebrar essas correntes. E como é que quebra essas correntes? Por meio de oração, por meio de jejum, levando, ofertando na vida de homens e mulheres que Deus coloca lá dentro para pregar o evangelho, para ensinar a palavra de Deus. Porque, paz, meus irmãos, mesmo a China sendo um país fechado, um país comunista, há milhares e milhares de pessoas que já foram transformadas por Jesus lá dentro daquele país. Há milhares de pessoas dentro de campo de concentração, esperando o dia da morte, mas estão lá anunciando, proclamando o evangelho de Cristo. Se vocês não sabem o que acontece na China, por exemplo, as pessoas que estão no campo de concentração, gente, elas são mortas e elas são levadas para o frigorífico. Lá elas são picadas em carne e essas carnes são dadas ao povo, para o povo comer. Parece loucura isso, mas é a mais pura verdade que acontece lá. É a mais pura realidade. O terceiro impedimento é a eclesioindiferença. O que é? A igreja se torna indiferente com as necessidades dos outros. Você vem a um culto, você está na sua casa, mas você nunca se lembra de orar, você nunca se lembra de pensar em outras pessoas que estão necessitadas. Por quê? Porque você é indiferente. Para mim, nós estamos falando aí de que cada pessoa que trabalha recolheu uma oferta de R$250. Desde fevereiro nós estamos falando isso. Separe uma oferta de R$250 para nós ofertarmos para missões. Talvez você pense assim: que nada, aquele povo lá, aquele povo que está lá no Iraque, lá no Irã, lá no Cazaquistão, eles não merecem. Eu vou gastar esse dinheiro comigo, vou gastar com a minha família, vou fazer uma viagem para Santos, vou fazer uma viagem para tal lugar, vou gastar o dinheiro para lá. Então nós nos tornamos indiferentes às necessidades de outros lugares. Nós não olhamos, nós não conseguimos enxergar além de nós mesmos. Nós nos tornamos indiferentes para com as pessoas, né? É a mesma coisa quando você se torna uma pessoa indiferente com o seu vizinho. Então uma mulher na rua de casa que eu falo bom dia, boa tarde, boa noite para ela, mas ela não responde, porque ela é indiferente a nós.
mas todos os dias eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, quando eu a vejo. Se for de dia, se for à tarde, se for à noite, eu falo com ela. Ela não responde, mas eu continuo falando. Por quê? Porque uma hora isso quebra dentro do coração dela. E quando isso quebrar no coração dela, eu posso compartilhar do amor de Deus com ela. Então nós não podemos ser indiferentes. Gente, eu sempre disse que pessoas precisam de pessoas. Todos nós precisamos de cuidar uns dos outros. Igreja é cuidado. Igreja, gente, é cuidado. Igreja é viver princípios. Nós não podemos ser indiferentes em relação ao que está acontecendo ao nosso redor ou no mundo, gente. Nós precisamos olhar o mundo. Jesus, ele olha para as pessoas na época. Ele olha para as pessoas e ele chora. Ele diz assim, que ele tem compaixão daquelas pessoas, porque elas são como ovelhas sem pastor. Se as pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão sofrendo ao seu redor? Amigo seu de trabalho, colega seu, de repente ele manda um WhatsApp para você dizendo, cara, eu não estou bem, puxa, cara, eu estou precisando de ajuda, você pode orar por mim? Às vezes uma pessoa liga para você e fala, cara, eu só quero um abraço, eu só quero um chamego seu. Aí você fala, você está doido, cara? Gente, há pessoas sofrendo, há pessoas precisando de cuidados, e às vezes a gente está fechado no nosso mundo, né? Você está que nem aquele que mora num condomínio fechado, onde para você entrar você tem que passar pela portaria, e se você dizer, eu quero ir lá na casa de fulano, fulano diz assim, não, eu não conheço esse cara não, você não vai entrar lá, não tem como você entrar. Você conhece a pessoa, você se torna indiferente a ela. Talvez você mora num condomínio fechado para ninguém te incomodar. Esse condomínio fechado está aqui dentro de você, gente. Está aqui dentro de você. Não é o condomínio fechado de um bairro, mas o condomínio fechado que está dentro de você. Você não se abre para ninguém, você não desenvolve relacionamento com ninguém, você vê as necessidades do outro e você olha aquelas necessidades como se elas não fossem nada. Você se torna indiferente. Mas se o amor de Deus ele está aperfeiçoado em você, você vive como Jesus viveu. Eu vou ler de novo 1 João 4, de 16 em diante. Assim conhecemos o amor de Deus. Assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão.
se você ama a Deus, você ama também o seu irmão. Amém? Amém? Será que dá para a gente praticar isso? Será que dá para a gente sair desse lugar aqui nessa noite, derramando o amor que Ele derramou em nós sobre o coração das pessoas? Será que dá para a gente mudar o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver? Será que dá para a gente mudar a nossa forma de se relacionar com os outros? Será que dá para a gente poder manifestar Jesus na terra, compartilhando desse amor às outras pessoas? Não dá para eu terminar essa palavra hoje, que já são 8h58. Então eu quero orar com você nessa noite. Eu quero que Deus penetre no mais profundo da sua alma nessa noite. Que Deus toque o seu coração e que você saia daqui um homem melhor, uma mulher melhor, um jovem melhor. Vamos ficar em pé.